em títulos. Em troca, a Previdência Social irá repassar ao Tesouro recebíveis, que são, na verdade, as dívidas que estados e municípios têm com o INSS. Eduardo Guimarães também anunciou os números do Tesouro no mês de outubro. O resultado primário foi de 828 milhões de reais, acumulando no ano um superávit de mais de 6 bilhões de reais. Entre outros fatores, contribuíram para o aumento de receita o Imposto sobre Operações Financeiras, a CPMF, e o Imposto retido na fonte. De Brasília, Daniel Lima. Horário brasileiro de verão, 19h20. A seguir, governo repassa 12 milhões de reais para o combate à dengue em 88 municípios. Minuto pela Criança. Lançado em Ponte Nova, Minas Gerais, o projeto Renascer, que incentiva os pais a registrarem todas as crianças de 0 a 12 anos. A iniciativa é do Sindicato dos Oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais de Minas Gerais. Além de promover a emissão dos registros gratuitamente para as famílias carentes, o sindicato vai realizar uma campanha de conscientização de toda a população do município mineiro. Boletim Unicef. Apoio Radiobras. O Ministério da Saúde está repassando recursos para o combate ao mosquito transmissor da dengue. 88 municípios de 14 estados vão receber o total de 12.313.000 reais. O dinheiro vai ser usado principalmente na compra de equipamentos de borrifação de inseticidas e em programa de educação em saúde. Comunidade Solidária lança campanha para ajudar menores brasileiros. A presidente do Conselho da Comunidade Solidária, Ruth Cardoso, participou na Agência Central dos Correios, em São Paulo, do lançamento nacional da campanha Criança e Cidadania, destinada a menores de idade de todo o país. Ruth Cardoso assinou contrato de cooperação mútua entre a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, SCT, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, e o Comunidade Solidária. A parceria inclui o lançamento de uma série promocional de 16 selos que vão ser vendidos por 30 centavos cada, sendo que desse valor, 8 centavos vão ser repassados para os projetos do Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente. A expectativa é que a venda dos 60 milhões de selos alcance a marca dos 4 milhões e 800 mil reais nos 4 meses da campanha, iniciada nesta quinta-feira, dia da Declaração dos Direitos da Criança. A solenidade também contou com a presença do secretário nacional dos Direitos Humanos, José Gregori, representando o ministro da Justiça, Iris Rezende. De São Paulo, Roberto Lima. O ministro dos Transportes, Eliseu Padilha, disse hoje no Rio Grande do Sul que o processo de privatização de estradas do país vai continuar. Ele lembrou os 5 projetos pilotos em andamento no próprio Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, além de outros que devem começar em breve em vários estados. Sobre os cortes no orçamento, que vão atingir 50% do previsto para o Ministério dos Transportes, o ministro Padilha mostrou-se tranquilo, porque projetos importantes, como o programa Brasil em Ação, ficarão sem prejuízo. Como exemplo, ele citou a duplicação da BR-101 entre Osório, no litoral norte gaúcho, e Florianópolis, em Santa Catarina, com o início das obras previstos para 1998. Nesta quinta-feira, por exemplo, o ministro Padilha esteve em Terra de Areia, no litoral norte, em uma audiência com as comunidades dos municípios cortados pela BR-101. O encontro foi para avaliar o impacto das obras, as construções de pontes, viadutos e trevos às margens da rodovia. De Porto Alegre, Adriano Gaieski. Começa no próximo domingo em Brasília a primeira Conferência Internacional Amazônia 21. O encontro vai reunir ministros, parlamentares e embaixadores dos 8 países que formam a região amazônica: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Suriname, Venezuela e Peru. O objetivo do encontro é discutir uma Agenda 21 para o desenvolvimento sustentável dessa região, conhecida como Grande Amazônia. Possui cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados. Do total, o Brasil detém a maior parte, 67%. O secretário de Coordenação da Amazônia Legal do Ministério do Meio Ambiente, Seixas Lourenço, afirmou que a criação de uma Agenda 21 para a Grande Amazônia é importante para que haja ações conjuntas. Além disso, ele acredita que a união dos 8 países cria uma força regional capaz de buscar maiores investimentos e discutir o desenvolvimento sustentável com o mundo.
A conferência será aberta pelo vice-presidente Marco Maciel no auditório do Itamaraty. O encontro se encerra na próxima quarta-feira, quando haverá a participação do presidente Fernando Henrique Cardoso. De Brasília, Poliane Castelo Branco. Horário brasileiro de verão. 19h25 em Brasília. A Voz do Brasil. Áudio Messias Melo. Apoio técnico Sebastião Macedo e Lúcia Helena Alves. Redação Auxiliadora Targino, Miriam Oliveira, Vandler Cunha e Yara Selva. Apresentação de Ayrton Medeiros e Vladimir de Carvalho. Edição Adriano de Faria. Uma boa noite. Boa noite. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. Boa noite. STJ mantém processo criminal contra advogados acusados de sacar irregularmente 250 bilhões de cruzeiros do FGTS. Tribunal Superior do Trabalho julga mais de 9.000 processos em outubro. Esses os destaques desta quinta-feira, 20 de novembro. O Tribunal Regional do Trabalho de Brasília promove um concurso regional de monografias para estudantes de Direito do Distrito Federal e Tocantins. O tema do concurso é A Justiça do Trabalho e o Mundo em Transformação. Os trabalhos poderão ser entregues até o dia 6 de fevereiro de 98. Serão distribuídos prêmios no valor de R$6.000. Maiores informações sobre o concurso pelo telefone 061 348 1167. 061 348 1167. Tribunal Regional do Trabalho de Brasília. O Superior Tribunal de Justiça decidiu manter o processo criminal contra 7 advogados acusados de enganar a juíza federal da 20ª Vara do Rio de Janeiro para conseguir sacar o dinheiro das contas do FGTS dos funcionários da Minas Caixa. Os advogados aproveitaram a mudança do regime jurídico dos empregados do banco, que passaram de seretistas para estatutários, para sacar 250 bilhões de cruzeiros do FGTS em 1992. Segundo denúncias do Ministério Público, alguns servidores mencionados na ação coletiva para retirar o FGTS só tomaram conhecimento do processo após os saques. Ao negar o habeas corpus pedido pela Ordem dos Advogados do Brasil, o ministro William Patterson afirmou que não se pode considerar como mero equívoco ações que causaram prejuízo à Caixa Econômica Federal e às pessoas que não autorizaram o saque. Ele recomendou que os juízes sejam mais prudentes e confiram atentamente os documentos apresentados no processo pelos advogados. Enquanto os juízes não se aproximarem do povo, serão massacrados pelo governo e pela imprensa. A afirmação é do juiz Tourinho Neto, do Tribunal Regional Federal de Brasília, ao abrir o primeiro encontro de juízes federais do Distrito Federal e Goiás. Ele informou que os magistrados não são marajás e que o salário inicial de um juiz é de R$ 3.500. O encontro, organizado pelo Núcleo de Preparação e Aperfeiçoamento de Magistrados Federais do Tribunal Regional Federal de Brasília, conta com a participação de 62 juízes. Eles vão estar discutindo até sexta-feira temas como ação civil pública, previdência do magistrado, reforma do Poder Judiciário e execuções provisórias contra a Fazenda Pública. Em instantes, TST julga mais de 9.000 processos em outubro. Você pode visitar o Supremo Tribunal Federal em Brasília. O prédio está aberto à visitação aos sábados e domingos, de 10 às 2 da tarde. Acompanhado por um guia, você conhece as instalações e a história do Supremo. No plenário, vai saber um pouco mais sobre o papel do STF e o trabalho dos ministros. Supremo Tribunal Federal. O presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Napoleão Xavier do Amarante, inaugura nesta sexta-feira o prédio do Fórum da Comarca de Quilombo. O fórum vai atender os municípios de Quilombo, Formosa do Sul, Irati e Santiago do Sul. No sábado será inaugurado o prédio da Comarca de Tangará, que vai atender, além da população do município sede, as de Pinheiro Preto e Ibiá. As novas instalações das 3 varas federais criminais de Curitiba serão inauguradas nesta sexta-feira pela presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que abrange os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.
De acordo com o diretor do Fórum da Seção Judiciária do Paraná, juiz Dirceu de Almeida Soares, a transferência das varas vai proporcionar maior conforto ao público. O Tribunal Superior do Trabalho julgou em outubro 9.578 ações, o que dá uma média de mais de 2.300 processos por semana. Com isso, o total de processos solucionados até outubro deste ano chega a 67.583. Em 1996, o TST julgou 57 mil ações. Terminam aqui as notícias do Poder Judiciário. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Assessoria. Jornal do Senado. O Senado pode mudar regras para a aprovação de empréstimos a estados e municípios. Medida provisória do aumento do imposto de renda já tem 1.000 emendas. A mais polêmica das medidas provisórias do pacote fiscal, a que aumenta o imposto de renda, já recebeu cerca de 1.000 emendas. A informação é do presidente da Comissão Especial, senador Fernando Bezerra. Todas as medidas do ajuste fiscal poderão ser votadas até o final de semana. A reportagem é de Giovanni Costa. A medida provisória 1.600, que trata da utilização dos ganhos sobre o superávit financeiro de fundos e entidades da administração pública, por exemplo, vai ser votada na próxima terça-feira no plenário da comissão. Mas a medida provisória que aumenta o imposto de renda das pessoas físicas deve ter uma tramitação mais demorada porque já recebeu cerca de 1.000 emendas. O presidente da comissão especial, o senador Fernando Bezerra, quer votar quinta-feira que vem, apesar do número das emendas. Nessa medida provisória 1602, se é verdade a informação que eu recebi, que já tem mais de 1.000 emendas, eu acho difícil porque não há tempo físico, a não ser que as emendas sejam todas coincidentes. O senador Fernando Bezerra já marcou uma reunião da comissão para o sábado, logo depois da audiência pública no Senado com os ministros da Fazenda e do Planejamento. A primeira das medidas provisórias do pacote fiscal já foi aprovada em tempo recorde na comissão mista e vai agora ao plenário do Senado. É a medida provisória que reverte ao Tesouro Nacional o dinheiro depositado em contas bancárias não recadastradas. O relator é o senador Elcio Álvares, que conversou com a repórter Maria Alice Monteiro. Elcio Álvares explicou que se a medida provisória for aprovada no plenário do Congresso, o governo vai incorporar ao Tesouro Nacional as contas não recadastradas, como é o caso das contas fantasma. Os interessados nas contas não atualizadas têm 30 dias para reclamar junto aos bancos. O senador, que é líder do governo no Senado, acrescentou que esses recursos terão um destino específico. Algumas contas não foram recadastradas, não apareceram seus titulares. Essa medida provisória agora incorpora esses dinheiros ao Tesouro e dá uma destinação específica, ou seja, o programa de competitividade terá 40% e 60% fica com a reforma agrária. As 3 emendas apresentadas na comissão foram rejeitadas pelo relator. O presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, confirmou hoje que os ministros da Fazenda, Pedro Malan, e do Planejamento, Antônio Candir, vão responder a perguntas de senadores e deputados sobre o pacote fiscal às 10 horas de sábado. A audiência vai ser no plenário do Senado. A repórter Luciomar Rodrigues tem mais informações. Cada um dos ministros vai ter meia hora para falar sobre o pacote fiscal. Em seguida, os parlamentares vão fazer perguntas, seguindo a ordem de um senador e depois um deputado. O senador José Eduardo Dutra, que sugeriu a audiência conjunta, acha que o debate vai ser mais político que técnico e adiantou a tônica da oposição. Vamos bater na tecla de que, no momento de crise, quem tem que pagar pela crise são aqueles setores que lucraram com a economia durante um certo tempo. Porque, para a maior parte da população, quando a bolsa sobe, eles não têm ganhos nenhum. Então, por que quando ela desce, a população tem que pagar? Então, a nossa tese é de que os ricos têm que pagar pela crise. O líder do governo no Senado, Elcio Álvares, está certo de que Pedro Malan e Antônio Candir vão esclarecer as dúvidas e convencer os parlamentares. Senhores ministros responsáveis principais pelas medidas econômicas que foram encaminhadas ao Congresso vão dar uma resposta cabal a todas as indagações que porventura venham a ser feitas. E o senador Eduardo Suplicy já tomou uma providência para que suas perguntas sejam efetivamente respondidas. Como em outras ocasiões, os ministros da área econômica não responderam bem
especialmente o ministro da Fazenda, algumas das perguntas que fiz. Então, desta vez, eu resolvi adiantar e entreguei ontem ao ministro Malan algumas das perguntas que eu formularei neste sábado. Suplicy vai fazer perguntas sobre a política cambial, taxas de juros, desemprego e sobre as dívidas atrasadas que a União e a Previdência Social têm para receber. Eduardo Suplicy calcula que essas dívidas chegam a 20 bilhões de reais, justamente o tamanho do pacote. Zumbi não é o herói dos negros, somente. É herói de todos os brasileiros. A frase é da senadora Benedita da Silva durante a homenagem do Senado ao Dia Nacional da Consciência Negra e de Zumbi de Palmares. A senadora diz que o preconceito e as desigualdades raciais no Brasil são muito maiores do que se imagina. É a população negra a mais atingida pelo desmonte das políticas sociais e de saúde, pelo sistema de controle populacional, pelo desemprego, a fome e a violência no campo, violência policial e dos grupos de extermínio. Também é negra a maioria de crianças jovens assassinadas nos centros urbanos. Também falaram os senadores Eduardo Suplicy e Abdias Nascimento. Abdias disse que se Zumbi vivesse hoje, seria um revoltado pelas condições de vida de seus descendentes. Mas teria também motivos de alegria ao ver que a cultura africana resistiu e se impôs. E pela crescente conscientização dos afro-brasileiros em relação aos seus direitos, à sua força, à sua capacidade e à sua história. O senador Ademir Andrade quer que o governo dê aos trabalhadores rurais que possuem terras, mas que não foram assentados pelo INCRA, a mesma infraestrutura dos assentados. O senador disse que em Marabá, no Pará, há 8.000 trabalhadores nessa situação, sem nenhum apoio para produzir. Os trabalhadores estão acampados há 10 dias na cidade para pressionar o governo a rever a posição. Ademir Andrade disse que o desespero levou os agricultores a prender por mais de 24 horas 4 funcionários do INCRA. O Senado aprovou por 58 votos a favor e nenhum contra o projeto de lei do senador Espiridião Amin, que cria o Fundo de Terras. O objetivo é garantir a compra de terras por trabalhadores rurais que tenham trabalhado efetivamente na agricultura por pelo menos 5 anos. O fundo vai financiar a compra da terra com prazo de pagamento de 15 anos, sendo 3 de carência. O projeto vai ser votado mais uma vez em turno suplementar. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje 3 pedidos de empréstimos externos. 2 são para o Ceará e o terceiro para o setor de saúde do Ministério do Exército. Mas o senador Wilson Kleinobin disse à repórter Samara Sadek que é cada vez mais difícil analisar os pedidos de empréstimo. Kleinobin explica que os senadores não dispõem de nenhum padrão para analisar os pedidos. O resultado, segundo o senador, é que a comissão fica exposta a pressões de governadores e acaba perdendo tempo discutindo empréstimos que muitas vezes acabam agravando o endividamento dos estados. A sugestão de Kleinobin é classificar cada estado. Categoria A e B, manda para o Senado e, em princípio, a gente aprova se estiver atendendo os outros dispositivos da resolução. Categoria D, rejeita, não há condições. E B, nós ainda vamos formular mais alguns critérios para verificar quais os estados que estão na categoria C, se pode ou não pode ter os seus empréstimos aqui aprovados. Para definir as regras de aprovação de empréstimos, os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos marcaram para amanhã um seminário com técnicos do Banco Central, do Ministério da Fazenda e do Itamaraty. E depois do debate na Comissão de Assuntos Econômicos, o plenário do Senado aprovou hoje a rolagem da dívida do Estado de São Paulo de 60 bilhões de reais, que vence agora no fim do ano. Mas houve protestos. O senador Levi Dias, do Mato Grosso do Sul, por exemplo, disse que era uma incoerência o Senado rolar a dívida de São Paulo logo depois do lançamento do pacote para conter gastos e aumentar a arrecadação. Se é o mesmo país, o país do pacote fiscal e o país da rolagem da dívida de São Paulo, tem alguma coisa errada. E o senador José Serra, que é de São Paulo, defendeu a aprovação da rolagem da dívida. Segundo ele, é uma forma de se ordenar de vez as finanças públicas do país. Com esses acordos, são fechadas possíveis válvulas no futuro para que o endividamento público no Brasil novamente chegue a uma situação de descontrole, como aconteceu nos últimos anos. O Senado aprovou também projeto que autoriza a Bahia a tomar empréstimo de 51 milhões de dólares junto ao Banco Mundial. É para financiar parte do programa de recursos hídricos do Estado. Foram aprovados também projetos que renovam a concessão de 4 canais de rádio. A Rádio Jornal do Ceará, a Rádio Municipal de Quedas do Iguaçu e a Rádio Londrina do Paraná e a Rádio Azul Celeste de Americana, São Paulo.
senador Júlio Campos apresentou o projeto de lei que garante estabilidade no emprego até a aposentadoria por invalidez para os doentes de AIDS. O senador citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que garante indenização para pessoas contaminadas em hospitais públicos. A reforma administrativa, já aprovada pela Câmara dos Deputados, terá no Senado um relator do PFL, pelo critério de rodízio. A informação é do líder do partido, senador Hugo Napoleão. Ele vai indicar o nome logo que a Câmara termine de votar as emendas e a reforma administrativa chegue ao Senado na semana que vem. Eu então vou verificar, dentre os 24 senadores do partido, que hoje é o maior partido no Senado, qual é aquele que tem pendores ou que gostaria, que tem especialização em direito administrativo e que tem um passado com executivo, tendo servido no executivo, e aí vou decidir. O líder do governo, o senador Elcio Álvares, acha que não dá mais tempo de votar a reforma administrativa no Senado este ano. Da PEC, o projeto de emenda constitucional, não tem regime de urgência. São prazos realmente muito apertados, são prazos compactos e nós vamos cumpri-los dentro do regimento. Se houver o caso de convocação extraordinária que não está resolvido, aí poderíamos ter a hipótese de votar a reforma administrativa na convocação extraordinária. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Atividade dos deputados federais em Brasília. Prossegue votação da reforma administrativa. O plenário da Câmara deu prosseguimento hoje à votação dos destaques à reforma administrativa. O texto principal da proposta tinha sido aprovado ontem à noite, em segundo turno, na forma do relatório do deputado Moreira Franco. Numa vitória do governo, o placar da votação foi o seguinte: 351 votos favoráveis, 134 contrários e 2 abstenções. De acordo com o texto aprovado, o teto salarial do serviço público foi fixado em R$ 12.720, valor correspondente à maior remuneração de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O texto aprovado acabou ainda com regime jurídico único e em seu lugar serão criados conselhos de política de administração e remuneração de pessoal. Acabou ainda a isonomia de vencimentos entre os servidores dos 3 poderes. O período de estágio probatório foi alterado de 2 para 3 anos. Um dos pontos mais polêmicos da votação, a quebra da estabilidade dos servidores, só será votado na próxima semana. Depois de terminada a votação na Câmara, a reforma administrativa passa ainda por 2 turnos no Senado. Ieda Crucius, do PSDB Gaúcho, afirmou que a reforma administrativa busca permitir que municípios, estados e União se financiem através da arrecadação oriunda dos tributos de todos os cidadãos. Disse ainda Ieda Crucius que a reforma administrativa permitirá que os municípios reservem 40% para outros gastos que não o pagamento da folha de pessoal. Por sua vez, João Paulo questionou as fontes que os jornais utilizam para afirmarem que o governo economizará 5 bilhões de reais com a reforma administrativa, quando na verdade não existiriam estudos que comprovem esses valores. João Paulo, do PT paulista, disse ainda que a crise econômica aumenta a procura pelos serviços públicos e torna impossível a demissão de grande número de servidores públicos. Arthur Virgílio, do PSDB do Amazonas, criticou os parlamentares que não compareceram à sessão de hoje, ao defender a conclusão urgente da votação da reforma administrativa. Arthur Virgílio atribuiu a ausência de alguns à ressaca cívica pela comemoração da aprovação na sessão de ontem do texto preliminar da reforma administrativa. Arnaldo Faria de Sá, do PPB de São Paulo, defendeu a manutenção da paridade de vencimentos entre servidores aposentados e ativos na votação da reforma administrativa. Faria de Sá lembrou que a emenda que assegurava aos aposentados um padrão de vida estável não recebeu um só voto contrário na Constituinte e registrou palestra que fará a respeito do tema amanhã na Biblioteca de Araraquara. José Maurício, do PDT do Rio de Janeiro, anunciou ter entrado com 2 mandados de segurança no Supremo Tribunal Federal contra o relatório da reforma administrativa que, segundo o deputado, foi fraudado após ter vindo do Senado. José Maurício ainda elogiou a criação do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes Alternativos ontem no Rio. Zaire Rezende, do PMDB de Minas, criticou o despacho do ministro Luiz Galotti do Supremo Tribunal Federal, negando o pedido de
de liminar contra ato da mesa da Câmara durante a tramitação da proposta de reforma administrativa. Zaire Rezende indagou a quem recorrer nos casos de fraude nos processos de votação na Câmara diante do despacho do ministro. José Carlos Vieira, do PFL de Santa Catarina, solicitou ao Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, que retire a anunciada ação direta de inconstitucionalidade apresentada ao STF contra a medida provisória que parcela débitos com o INSS. José Carlos Vieira discordou do argumento de integrantes do Ministério Público de que a medida beneficia a impunidade, afirmando ser preciso estabelecer diferença entre o sonegador e o simples inadimplente. João Coser, do PT, condenou repressão da Polícia Militar do Espírito Santo à manifestação de trabalhadores em serviços de limpeza, asseio e conservação do Estado. João Coser também criticou a adoção de políticas neoliberais pelo governo Vitor Boas e solidarizou-se com a mobilização dos trabalhadores da área da saúde contra o corte de verbas federais. Deputados debatem pacote de ajuste fiscal. Maria Laura, do PT do Distrito Federal, considerou as medidas baixadas pelo governo criminosas e que vão provocar recessão e desemprego dos servidores públicos. Mas o povo já começou a reagir contra o pacote de FHC. A nossa posição partidária é também de denúncia do conteúdo desse pacote e de dizer para a opinião pública que, na verdade, o dinheiro que o governo procura economizar com as medidas adotadas, nenhum centavo desse dinheiro irá para melhorar as condições do povo. Pelo contrário, vai gerar mais desemprego, mais demissão no serviço público, o que significa, sem sombra de dúvida, um aumento do agravamento dos problemas sociais. Acho que é importante também destacar que no dia 12, aqui em Brasília, houve a primeira manifestação de rua contra o pacote. E foram milhares de trabalhadores, milhares de servidores públicos que vieram à capital da República em caravana, fizeram uma carreata na esplanada dos ministérios e um ato em frente ao Ministério da Fazenda. Isso foi positivo porque já há sinais evidentes de reação do povo contra essas medidas criminosas. Adroaldo Streck, do PSDB do Rio Grande do Sul, disse que diante da crise que atingiu o país, o presidente Fernando Henrique teve coragem de adotar medidas duras, mas que vão proteger o salário do trabalhador, salvar o real e manter a economia brasileira estabilizada. O governo Fernando Henrique Cardoso pretendia diluir medidas duras que acaba de tomar agora até 1998, 1999. No entanto, foi necessário de um momento para o outro, e este quadro, por exemplo, há 3 semanas atrás, ninguém imaginava que isso pudesse ser assim. O governo tomou, então, uma série de medidas que visam, em primeiro lugar, proteger o poder de compra do trabalhador, porque enquanto nós pudermos segurar a inflação e fazer com que o salário do trabalhador continue valendo, o Plano Real estará salvo. Já na opinião de Moisés Benesbi, do PSDB de Rondônia, é necessário que o Congresso vote logo as reformas tributária e fiscal para manter o controle da inflação e promover o desenvolvimento sustentado. Sem a votação dessas reformas, acentuou Benesbi, ocorrerá apenas um adiamento da crise e a continuidade dos altos índices de desemprego. Ivan Valente, do PT de São Paulo, comentou visita do ministro Pedro Malan à Câmara para esclarecer pontos do pacote econômico e enfatizou que os cortes de incentivos e a elevação dos juros representam um retrocesso no desenvolvimento do país. Valente considerou inaceitáveis os cortes nas áreas de ciência e tecnologia e no setor de educação, apontando o programa de bolsas de estudo como importante estímulo para o aperfeiçoamento de profissionais comprometidos com o progresso do país. Paulo Lustosa, do PMDB, considerou as medidas de ajuste fiscal uma contradição em relação à intenção do governo em corrigir as disparidades regionais existentes no país. O deputado pediu ao governo que reavalie os cortes que afetaram os planos de amparo a deficientes e idosos e a Bolsa Escola, além de outros mecanismos compensatórios às populações de baixa renda. Paulo Lustosa anunciou ter apresentado em audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática o anteprojeto Mesas Redondas, Desenvolvimento e Inventividade. Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Ricardo Izar, do PPB paulista, considerou um exemplo de democracia a audiência pública com o ministro Pedro Malan, onde foi debatida a crise nas bolsas de valores e o reflexo na vida do consumidor.